Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês. E hoje vamos ser breve na nossa introdução aqui, porque nós vamos falar sobre um assunto meio delicado, né? Mas temos que falar sobre esse assunto também, não é verdade? Um beijão para minha amada esposa Elisângela, nossa também querida amada cidade americana, um beijão para meu amado filho Emmanuel, papai te ama de montão. A questão do nosso assunto de hoje é a questão minha também, que vai remeter a meus antepassados, e esses antepassados, eles não pertencem a uma só etnia, né? O Brasil é um país que vieram para cá muitas etnias, tinha outra etnia aqui, enfim, e nessa misturança toda, né, chegamos até os dias de hoje. E essa questão afrodescendente, na verdade sou brasileiro, nascido no Brasil, é uma questão que, do ponto de vista que você pega eu recorto essa história, você pode usá-la como uma arma ideológica, por incrível que pareça. E nós, de certa maneira, estamos presos a isso. Correto? E nós temos que nos libertar disso. Então você veja que hoje um assunto que está muito em voga é a questão racial, essa questão do negro, cotas raciais, enfim, a dívida histórica. Você tem aí pessoas que dizem que Elvis se apropriou indevidamente da cultura negra, enfim, são questões que você vê que chegam num nível que você fica perplexo. Como as pessoas conseguem chegar nesse nível e não perceberem a loucura que isto está levando elas. Elas estão sendo levadas para uma loucura, né? É como tentar enxugar no gelo ou tentar limpar o carvão. Você pega um carvão lá e tenta limpá-lo até que ele fique limpo. Você vai ficar eternamente naquilo e nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, nós temos aí, por exemplo, a história de Machado de Assis. Nasceu numa favela, né? E mesmo assim, ele não se deixou se limitar por causa daquela condição. E resolveu correr atrás da sua maneira e conseguiu aprender e bem a língua portuguesa, a gramática, como o francês também. E foi um dos fundadores, ou foi o fundador, né, da Academia Brasileira de Letras no Rio de Janeiro. Considerado aqui no Brasil, em Portugal e nos países que falam a língua portuguesa. Se ele conseguiu fazer isso na época da monarquia, por que nós, nos dias de hoje, com todos os recursos que temos, não conseguimos? Alguma coisa está errada. Nós nos acovardamos, muitos de nós, e nós estamos com discursos aí prontos, que estão aí nas prateleiras do politicamente correto, né? Tem várias prateleiras de assuntos ali relacionados a isso, o afrodescendente. Você pega aquele discurso prontinho, bonitinho, aceito pela maioria e vai se justificando, mas não sai do lugar. Então, nós temos que romper com isso aí. Você, meu amigo, né, que é como eu aí, sei lá, ou diferente, que tem seus antepassados com o pé na África, nós temos que romper com isso aí, né? Porque senão a gente nunca vai chegar a sermos brasileiros, de fato. Se você analisar o teu sangue, mesmo você tendo a pele escura, né, você vai ver que não é só de afrodescendentes que você é descendente. E lidar com essa realidade é dura. E um outro ponto da história dos nossos antepassados, que ninguém gosta muito de falar, é que
Se você for na selva africana agora, você não pode ir sozinho, é perigoso. Imagine naquela, em 1500 como que não era. Naquela época, não é verdade? Então, o homem branco comprou o escravo de outro negro, que vendeu para ele na costa lá. Correto? E teve pessoas que ajudavam, né, esse pessoal. Então esses nossos antepassados têm uma dívida para conosco também, não é verdade? Então, já que é assim, vamos quebrar de uma vez. Eu determino o meu futuro. Eu posso conseguir. Machado de Assis conseguiu, né? Veja a história de Machado de Assis, você vai entender o que eu estou querendo falar aqui. E tantos outros engenheiros aí, na época do Império, a elite do Brasil era uma elite de afrodescendentes. Que os barões do café, a República do Café com Leite depois, né, odiavam. E o imperador Dom Pedro II queria libertar os escravos. E os barões do café, tanto aqui de São Paulo quanto de Minas Gerais, não queriam. E do Rio de Janeiro, partes do Rio de Janeiro, não queriam. E de outros estados aí, não queriam. Por quê? Você não pagava nada para o escravo. Você dava chicotada nele. Era só lucro que você tinha. Dava qualquer comida para ele lá. De repentemente, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertou todos os escravos e obrigou aos barões do café a pagar uma indenização. Como se não bastasse, a princesa Isabel fez o liceu para que os escravos libertados até então tivessem educação. Mas no ano seguinte, né, houve o golpe da República nesse país. E a elite negra que era conselheira do Dom Pedro II, com Dom Pedro II, foram expulsas desse país. Então a República deve para nós. E depois que o Brasil virou República, nunca mais é só roubo, de lá para cá é só roubo. É? Na época de Império, o pessoal desenvolveu as ferrovias. Imagine que aqui, se você que é de Americana, você que é de Campinas aí, né? Lá em Campinas tem a Estação Cultura, que é a estação de trem, né? Onde passa a ferrovia por lá. Aqui em Americana, no centro de Americana, tem um terminal rodoviário, terminal, né, de ônibus coletivo e intermunicipal aqui em Americana. Se você ver do lado ali do terminal, você vai ver a estação de trem que foi inaugurada por Dom Pedro II, que veio até Americana inaugurar a estação. E o que aconteceu com as nossas ferrovias? Estranho. Então, nós vemos que, infelizmente, essa questão do afrodescendente, sou brasileiro na verdade, ela é tratada de um jeito para gerar ódio e impregnar nos jovens afrodescendentes uma revolta, correto? E essa revolta é usada. Aí essa revolta é calcificada no seu coração. E você não consegue se desvencilhar disso. Aí vai cair na dissonância cognitiva, né? Como o professor Lavo de Carvalho tanto fala. Então você fica ali sempre se justificando e não compreendendo que você é um ser humano muito maior que a sua cor da sua pele. A cor da pele é apenas um detalhe. Nós temos que romper de algum modo com isto e construirmos a partir de então, né, uma nova trajetória.
sermos lembrados porque somos, não pela cor da nossa pele, ou pela nossa orientação sexual, mas sim pela nossa personalidade, caráter e o que nós contribuamos, né, para a sociedade como um todo. Então eu vejo que essa questão no Brasil ela é tratada de uma maneira que incute no jovem afrodescendente essa revolta, né, e depois essa revolta é manipulada por certas pessoas inescrupulosas que usam isso numa escala maior. Aquele jovem é apenas uma massa de manobra que está servindo um propósito. Quando esse propósito ele não for mais útil, ele vai se tornar dispensável, e tão somente. E quando você descobre isso, você fica muito revoltado. Então tem muitas pessoas em movimentos negros por aí que estão lucrando com a sua revolta. Mas eles não estão preocupados com isso. Eles querem que continue isso. Então nós temos que romper com tudo isso. Esse vitimismo, né? Nós somos fortes. Nós podemos. Machado de Assis pôde. Ele conseguiu. Né? Nós também podemos conseguir. Por que não? E tantos outros. Aquela escritora que não me recordo o nome. Ela morava nas favelas de São Paulo e começou a descrever a situação na qual ela se encontrava. E um escritor, um jornalista, publicou isso aí, e se tornou um livro, um best-seller. Pergunto a você, quem se lembra dessa mulher aí? Ninguém se lembra. E se tornou uma das grandes escritoras desse país. A condição que ela se encontrava não a limitou. Então, você que é afrodescendente, eu me considero brasileiro. Meu pai e minha mãe é brasileiro, meus avós são nascidos aqui no Brasil. Correto? Eu tenho sangue de outras etnias aqui, então meus antepassados são todas essas pessoas que constituíram o Brasil. O Brasil é isso, essa mistura. O Brasil não pertence a uma raça só. O Brasil é de todas as raças, de todas as cores, de todos os sabores. Então, vamos dar um basta, né, a esse mimimi, esse afro-nazismo aí que existe por aí, né? Tanto do lado branco quanto do lado preto, isso aí existe muito. Então, nós temos que romper com isso aí e conseguirmos, por bons exemplos que tivemos no passado, né, melhorar nosso presente. A educação básica tem que melhorar também, tudo isso tem que melhorar, né? Muitas questões têm que serem discutidas, como estamos fazendo aqui, e não aceite mais ser uma massa de manobra tão somente. Né? Pense por você, mas pensar por você, você vai ter que ler as coisas corretas, os livros corretos. Caso contrário, você vai fazer as escolhas erradas. E como que eu vou perceber que a escolha que eu fiz é errada? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, na verdade, no seu livro Confissões, se não me engano, é um livro que está bem resumido num livro que a coleção Os Pensadores, né? Tem lá a coleção Os Pensadores, eu recomendo aqui para vocês toda a coleção. Muitas pessoas questionam essa coleção porque não tem a profundidade, mas ali tem os autores, sobretudo aquela primeira edição, que se você ler esses autores, né, e já tiver uma base boa, você vai ter grande contribuição, sim. Ele dizia sobre o livre-arbítrio e a liberdade. Quando eu sei que eu tenho liberdade, eu estou escolhendo o livre-arbítrio. Por exemplo, Adão e Eva. Quando Adão e Eva escolheram comer a maçã, eles ficaram com o seu livre-arbítrio. Correto? Mas com a escolha do seu livre-arbítrio, eles perderam a liberdade. Toda vez que eu faço uma escolha que me dá aflição e que eu vou perder minha liberdade, correto? Eu fiz uma escolha errada. É bem por aí.
correto? Então, Adão e Eva são nossa referência das escolhas que temos que fazer. Cuidado para não fazer uma escolha errada. Caim e Abel. Caim matou Abel. Ele fez uma escolha errada. Então você vai ter que fazer uma escolha certa. Então os resultados, como diz no Bhagavad Gita, esse livrinho aqui, ó, né, no capítulo que fala sobre os 3 votos da natureza, diz que a felicidade do modo da bondade começa dura e termina numa boa. E as outras começam muito bem e terminam mal. E a outra, a da ignorância, começa mal e termina mal e só ilusão. Então nós temos que ver os resultados das nossas ações, o que vão dar. Isso aí são nossas escolhas. Então, está na hora de nós, afrodescendentes, brasileiros na verdade, fazermos um outro tipo de escolha. Chega de ser vítima. Você pode ser senhor da sua história. Você, homem ou mulher ou outros. Não importa o que você seja. Temos que fazer isso, né? Fazer as escolhas corretas. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Muito obrigado de coração mesmo. Eu desejo a você um bom 2019. Hoje é dia 31 de agosto. É o último dia do mês. Daqui a pouco é fevereiro. E o ano está passando aí. Então não perca tempo. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais. Tchau.